Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Assim que nós temos um tema muito interessante hoje, que é a história de Ruth. Mas antes de analisar, vamos fazer uma pequena oração para pedir ao nosso Deus a sabedoria do alto. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos neste momento. Queremos Te agradecer em primeiro lugar por ter deixado a Tua palavra, porque por meio dela nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual e em especial ter a esperança da salvação. Fica conosco, sejas Tu o nosso mestre nos ensinando neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para a análise da nossa lição. Quero lhe dizer, fique até o final para que possamos aprender juntos. Se tiver algum comentário, você pode escrever os comentários abaixo, deixe seu like se gostar, tá bom? Isso ajuda para que outras pessoas também possam estar vendo este vídeo da Palavra de Deus. Vamos começar com a nossa introdução que diz: o povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhe designara. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas, em outras palavras, retiradas da terra, né? Era propósito de Deus, porém, que pela revelação do seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do Evangelho deveria ser transmitido a todo o mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos os que o olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe e a cananeia, como Ruth, a moabita, se voltassem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Quando o número de Israel então aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. Que interessante! Assim como foi o propósito de Deus de que a nação de Israel fosse um povo como uma luz no mundo, que os outros pudessem conhecer através dele, o Deus verdadeiro, e assim como outras pessoas que eram de outros povos deveriam chegar a eles por meio desse conhecimento, assim também Deus quer que seja o seu povo hoje, uma luz para que por meio do seu povo outras pessoas também possam conhecer o verdadeiro caráter do verdadeiro Deus. Vamos para a nossa primeira pergunta. Que experiência que foi registrada no livro de Ruth ocorreu no tempo dos juízes? Depois que a família se mudou para Moabe para sobreviver à fome, o que aconteceu com Elimeleque, o marido de Noemi? Vamos ler no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o 3, e diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então, bom, qual foi a experiência que foi registrada no livro de Ruth, que ocorreu no tempo dos juízes? Esta experiência deste homem, Elimeleque, com a sua esposa, que, havendo fome no povo de Israel, eles foram para a terra de Moabe e viveram lá um tempo. Só que depois de um tempo que eles viveram lá, né, Malom e Quiliom, eles se casaram, né, um com Orfa e outro com Ruth, que veremos mais adiante nos outros versículos também.
Mas nesse tempo morreu primeiro Elimeleque, o marido de Noemi. Vamos ver um pouquinho a nota. A nota tem que ver com a ajuda que nós devemos fazer às pessoas necessitadas. Mas por quê? Porque aqui nós vemos que eles estavam passando necessidade, foram para outra terra, chegando lá talvez economicamente estivessem melhor, mas agora morrendo o marido, a situação fica triste, ela ficou viúva. Os cristãos não são desculpados por permitirem que o clamor das viúvas e as orações dos órfãos subam ao céu em virtude de sua penosa necessidade. Enquanto uma liberal providência colocou nas mãos desses cristãos abundância para o suprimento de suas necessidades. Olhem que interessante. Não permitamos que o clamor das viúvas e dos órfãos atraiam sobre nós, como um povo, a vingança do céu. No professo mundo cristão, o que é gasto em extravagante ostentação, em joias, em ornamentos, daria para suprir as necessidades de todos os famintos e vestir todos os nus em nossas cidades. E ainda assim, esses professos seguidores do manso e humilde Jesus não precisariam privar-se do necessário alimento nem do vestuário confortável. Que dirão esses membros da igreja quando confrontados no dia de Deus com os pobres dignos, os aflitos, as viúvas, os órfãos, que têm conhecido a pungente carência para as mínimas necessidades da vida, ao passo que foram desprendidos por estes professos seguidores de Cristo para vestuário supérfluo e desnecessários ornamentos expressamente proibidos pela palavra de Deus, recursos suficientes para suprir todas as suas necessidades? Em outras palavras, resumindo, Deus colocou meios suficientes nas mãos dos cristãos para suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Mas eles muitas vezes têm que clamar a Deus pedindo o seu socorro, a sua ajuda, porque nós muitas vezes não cumprimos com a nossa responsabilidade. E o que estava dizendo ali é muito grave. Tudo que nós gastamos em extravagâncias, em coisas que não são tão necessárias, talvez um adorno aqui, um adorno ali. Eu vejo, por exemplo, nós que não usamos joias, mas tem muitos cristãos que usam joias, brincos de ouro, colar de ouro, pulseira de ouro ou de prata, e se juntasse tudo aquilo, é isso que está dizendo, se juntasse todas as coisas que os cristãos têm, que são proibidas pela palavra de Deus e que não são necessárias, se juntasse tudo isso, daria para dar de comer a todos os famintos da terra e vestir todos os nus da terra também. Mas agora a gente não está falando dos cristãos que usam aquelas joias, mas vamos falar de nós que não usamos joias. Às vezes a gente já tem vários vestidos, mas queremos mais um e mais um e mais um. Já temos 1, 2, 3 pares de sapatos, mas queremos mais um e mais um. Já temos os negocinhos do nosso cabelo, mas ainda fazemos tipo coleção de coisas, né? Já temos um armário, mas queremos outro. Já temos uma mesa, mas queremos outra. Já temos uma cadeira, mas temos as cadeiras necessárias, mas queremos mais. Queremos uma melhor, queremos uma mais bonita. E assim por diante, vamos gastando o dinheiro que Deus colocou na nossa mão, que deveria ser para ajudar aqueles necessitados. Acabamos nos satisfazendo as necessidades imaginárias que nós temos. O Senhor quer que nós tenhamos um coração de nos colocar no lugar das outras pessoas. E por que está falando essa lição disso? Porque Noemi, ela ficou viúva e ela estava com necessidade. Ela precisava de ajuda. Vamos para a pergunta número 2. Os casamentos e mortes dos filhos é o subtítulo. O que aconteceu com os filhos de Noemi, Malom e Quilion? Quão devastadoras essas coisas devem ter sido para Noemi e suas 2 noras?
Vamos ler Rute capítulo 1, versículo 4 e 5. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Mas morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. E não foi ela só que ficou desamparada, agora as 2 noras também ficaram desamparadas. Em outras palavras, ficaram 3 viúvas juntas. Morreram Malom e Quiliom. Vamos para a nota. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos para outros da mesma maneira que para nós mesmos. E reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus nos dá em depósito a fim de podermos alimentar os famintos. Em sua bondade, providenciou para os pobres. Salmo 68 diz isso, né? Que em sua bondade ele providenciou para os pobres. E agora vamos ver outro texto de Lucas 14, 12 até o 14, que diz: quando deres um jantar, ou uma mesa, ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Isso é muito interessante. Em quem sempre nós pensamos quando nós vamos convidar pessoas? Ou para um casamento, ou para um aniversário. Pensamos em chamar as pessoas que talvez tenham melhor economia para poder ganhar presentes, não é? Mas, no entanto, aqui diz que deveríamos chamar os pobres, aquelas pessoas que estão precisando de um alimento, aquelas pessoas que realmente nós vemos que não vão poder nos recompensar, mas que, no entanto, será recompensado pelo céu. Aqui, Noemi, Rute e Orfa ficaram viúvas e elas precisavam de ajuda. Vamos ver agora a pergunta 3. Ao saber que a fome em Canaã havia terminado, que decisão Noemi tomou? O que ela aconselhou suas noras a fazerem? Rute capítulo 1, versículos 6 a 8 nos diz: então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ao saber que a fome em Canaã havia terminado, que decisão Noemi tomou? Tomou a decisão de voltar para a terra de Israel, porque ela tinha ouvido que já Deus tinha ouvido o seu povo e que lá na sua terra não havia mais fome, mas já havia pão. Agora, o que ela aconselhou as suas noras a fazerem? Ela disse: voltai, filhas minhas, vão com as suas mães, em outras palavras, vão para a casa das suas famílias, porque eu já estou só, os meus filhos não estão comigo. Vamos para a nota. Esforços individuais, constantes e unidos trarão a recompensa do sucesso. Aqueles que desejam fazer muito bem em nosso mundo devem estar dispostos a fazê-lo à maneira de Deus, fazendo pequenas coisas. Aquele que deseja atingir as alturas mais elevadas de realização, fazendo algo grande e maravilhoso, falhará em fazer qualquer coisa. O firme progresso em uma boa obra, a frequente repetição de uma espécie fiel de serviço é de mais valor aos olhos de Deus do que a realização de uma grande obra e granjeia para seus filhos boa fama, distinguindo-lhes os esforços.
Os que são leais e fiéis aos deveres que lhes são designados por Deus não são instáveis, mas firmes no desígnio, abrindo com decisão seu caminho através de boa ou má fama, instam a tempo e fora de tempo. Então nós vemos aqui que Noemi e suas noras ficaram sós. Agora ela diz, agora vocês podem voltar para a sua casa. E a nota está nos falando de uma obra que deve ser pouco a pouco, porque mais adiante nós veremos o que aconteceu com ela e com Ruth, né? Mas algo muito importante que nós vemos aqui, a nossa obra, o nosso esforço, se nós queremos fazer grandes coisas para Deus, não queramos, na verdade, fazer grandes coisas se ainda não fizemos as coisas pequenas. Porque tem um versículo também que diz, aquele que é fiel no pouco, no mais também é fiel. Mas se nós não somos fiéis, nem somos firmes naquilo que é pouco, como é que vamos ser fiéis nas coisas mais grandes? Por isso que diz aqui, que quando nós fazemos aquelas pequenas coisas com amor, de boa maneira, né? O firme progresso em uma boa obra, a frequente repetição de uma espécie fiel de serviço é de mais valor aos olhos de Deus do que a realização de uma grande obra. Às vezes nós achamos que as coisas que fazemos, especialmente as mães, o trato com os filhos, né? Às vezes nem dormimos por cuidar dos nossos filhos, quando estão doentes em especial. A ajuda que fazemos para uma viúva, um pobre, um necessitado, tudo isso Deus está vendo. Essas pequenas coisas que às vezes descuidamos são as que nos ajudam para que realmente o Senhor possa se agradar do que nós estamos fazendo. A pergunta 4 diz, como Ruth respondeu ao conselho de Noemi e qual foi sua decisão? Então, nós vimos que Noemi já tinha mandado elas irem embora, mas Ruth respondeu desta maneira. Está em Ruth capítulo 1, versículo 15 ao 18, eu vou ler só a parte mais importante que diz: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que palavras profundas! Ali nós vemos então que Noemi, durante aquele tempo, ela tinha feito uma obra fiel, uma obra repetida, como disse a nossa pergunta anterior. Eu imagino uma sogra que não é como aquelas que pintam o mundo, que são de apavorar, senão era aquela sogra que era como uma mãe, que as noras gostavam muito dela. Tanto que Ruth disse, não me instes que te abandone, porque eu não vou te abandonar. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Elas viram na vida de Noemi uma vida de verdadeiro cristianismo, de verdadeiro serviço a Deus. E isto fez com que elas desejassem ficar com Noemi. É verdade que Orfa, ela voltou para sua casa. Ruth ficou com ela. Mas, no entanto, Orfa estava chorando. Primeiro ela disse que ela não ia embora. Mas Noemi insistiu e aí ela foi. Mas somente Ruth ficou firme do lado dela. A nota diz, assim foi dada a Salomão e a seu povo uma oportunidade para revelar aos homens de todas as nações o caráter do Rei dos Reis e ensinar-lhes reverência e obediência a ele. A todo o mundo devia ser dado este conhecimento. Mediante o ensino contido nas ofertas sacrificais, Cristo devia ser exaltado perante as nações, para que todo o que desejasse pudesse viver. Todos os que, como Raabe, a cananeia,
e Ruth, a moabita, se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Isso a gente já leu na introdução, né? Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino pudesse abarcar todo o mundo. Então, como Ruth respondeu ao conselho de Noemi? Já foi respondido. Não insistas que eu te deixe, porque aonde tu fores eu irei, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E qual foi sua decisão? De ir com Noemi até a morte, acompanhá-la aonde quer que ela fosse. Pergunta número 5. O que Ruth precisou fazer para sobreviver depois que ela e sua sogra chegaram a Israel sem recursos? Para qual campo ela foi recolher espigas? Bom, ali em Ruth capítulo 2, versículo 1 ao 3, está dando-nos a resposta. Eu vou ler a parte mais importante que diz: Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha, e chegou e apanhou espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, o que Ruth precisou fazer? Precisou trabalhar. Ela precisou ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles que estavam espigando o campo. Para quem não sabe, naquela época eles tinham um costume que, para aqueles que recolhiam, por exemplo, o arroz, o trigo, a cevada, quando eles recolhiam, se caía alguma espiga no chão, essa deveria ser deixada para os pobres. Então, tudo que ia caindo no chão, que eles não conseguiam apanhar na mão, então eles deixavam para os pobres. Então era esse o trabalho que Ruth ia fazer, atrás dos segadores, e o que ia caindo ela ia recolhendo. Nos tempos antigos, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés com sua mansidão e sabedoria e Josué com suas várias aptidões, estavam todos alistados no serviço de Deus. A música de Miriam, a coragem e piedade de Débora, a afeição filial de Ruth, a obediência e fidelidade de Samuel, a austera retidão de Elias, a influência enternecedora e subjugante de Eliseu, foram todas necessárias. Assim agora, quem participar das bênçãos de Deus deve responder por um serviço ativo. Toda dádiva deve ser empregada na propagação de seu reino e a glória do seu nome. Qual é o dom que você tem? Qual é o dom que eu tenho? Coloquemos nossa força, nossos dons ao serviço do nosso Mestre. Não tem melhor maneira que usar nossos dons senão no serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta número 6. Que permissão Ruth pediu? Quando Boaz, o dono do campo, chegou, ele perguntou ao servo quem ela era. Depois de ouvir sobre ela, o que Boaz disse a ela? Bom, então, que permissão Ruth pediu? Vamos ver em Ruth, capítulo 2, versículo 4 até o 8, e lendo só a parte da resposta, diz: ela disse: deixai-me recolher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Então, ela pediu que ela queria ir atrás dos segadores, recolhendo as espigas que eles deixavam cair, como já expliquei na pergunta anterior. E a próxima perguntinha nos diz: quando Boaz, o dono do campo, chegou, ele perguntou ao servo quem ela era. Depois de ouvir sobre ela, o que Boaz disse a ela? Disse assim: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás
com as minhas moças. Então ele disse, não vai para outro campo, fica aqui, pode continuar trabalhando aqui, você pode colher as espigas que caem dos segadores, não se faça problema, você pode ficar no meio das minhas moças. A nota nos diz, a Bíblia é uma revelação da vontade e do propósito divinos de Deus. Aqueles que seguem seus ensinamentos são praticantes das palavras de Cristo e por esse meio eles trazem madeiras sólidas para a construção do seu caráter. Vamos dar ouvidos às palavras de inspiração que nos exortam a sermos compassivos, sermos corteses. Boaz representava o caráter do cavalheiro cristão. Como Abraão, ele ordenou que sua casa, depois dele, guardasse o caminho do Senhor para fazer justiça e julgamento. Ele mostrou cortesia a todos os seus servos e ao passar entre seus trabalhadores no campo, ele disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. E eles lhes responderam, o Senhor te abençoe. Aqui está uma lição para mestres e servos, para empregadores e empregados. Os servos são fortalecidos em seus corações para fazerem justiça, para serem fiéis aos mestres que manifestam bondade respeitosa e cortesia para com eles. Os cristãos devem ser as pessoas mais corteses do mundo. Que lição maravilhosa! Olha aí, essas mulheres viúvas chegaram lá na terra, fazia muitos anos que Noemi não estava lá, seguramente que ela não tinha, talvez tinha uma casinha velha lá, mas que ainda precisava ser limpada, e elas precisavam trabalhar porque precisavam comer também, já não tinha um homem ali naquela casa. Elas precisavam de bondade, precisavam de cortesia e encontraram em Boaz essa pessoa. E Boaz não era cortês, não foi cortês somente com Ruth, mas ele era cortês com os seus trabalhadores, com as suas moças que trabalhavam também para ele. Essa é uma lição muito importante que temos que aprender. Aprendamos, peçamos a Deus que nos dê sabedoria para sermos pessoas corteses, as mais corteses do mundo. Pergunta número 7. Como Ruth foi abençoada junto com sua sogra? De qual linhagem real ela fazia parte, mesmo sendo uma estrangeira de Moabe? Ruth capítulo 4, versículo 13 ao 17, mas lendo a parte das respostas diz: assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remissor e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será para restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então vamos responder a nossa pergunta: como Ruth foi abençoada junto com a sua sogra? Foi abençoada porque Boaz, o dono do campo, tomou ela por mulher. E a sua sogra, logicamente, ela foi também abençoada porque o que Ruth recebesse era como que ela recebesse também, já que Ruth a amava como se fosse a sua própria mãe. Agora outra pergunta: de qual linhagem real ela fazia parte, mesmo sendo uma estrangeira de Moabe? Ela fez parte da linhagem do rei Davi. Nós vemos aqui que ela foi mãe, né? Ruth foi mãe de Obed e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi.
Em outras palavras, eu acho que Ruth não era avó de Davi, mas era bisavó, né? Era bisavó de Davi. Vamos para a nota. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. Ali no versículo diz: e Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca. Rebeca era a mulher de Isaac, né? E foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então nós vemos aqui, por exemplo, como é que Isaac, ele era respeitoso, ele era cortês também com os seus pais em primeiro lugar. Ele dependia de Deus. Para quem estuda a história de Isaac, ele saiu ao campo a meditar, ele orava, meditava no campo, e estando meditando no campo foi que chegou o servo dele com a mulher que iria ser para ele. Ele não sabia que mulher era, mas o certo é que ele deixou que Deus guiasse a sua vida, e aquela mulher que o servo temente do Senhor trouxe para ele, era uma mulher temente a Deus também, e foi a mulher que ele amou e conseguiu se consolar da morte de sua mãe com a sua mulher. Assim também Ruth foi abençoada, teve um lar feliz, alegre,